Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que vocês falaram tá muito certo. Mas lembra o que eu falei no início? Greg News, ele não foi projetado para ser um podcast. Primeira diferença. É um programa de TV que foi aproveitado e utilizaram áudio para virar podcast. Então, Gregório do Vivier, ele não vai estar preocupado com o seu entendimento. Ele está preocupado aqui com a câmera, em passar esse texto. Porque todas as sensações de Greg, né, para quem assiste, é pelo olhar, é pela fala, é gesticulando. Então ele não está preocupado. Claro, ele vai falar corretamente, mas ele fala rápido, ele fala do jeito que ele quiser. Percebem? Já o Coisa de Criança tem uma diferença. Eles estão trabalhando para que isso seja um podcast. E não é só o jeito bobo de falar de que criança gosta. Ok, isso tá certo também. Mas percebam que a fala deles é bem organizada. As palavras, elas são ditas com mais calma. E não é só porque é um público de criança. Mas porque se eles não expressarem os sentimentos deles pela voz, pelas palavras ditas corretamente, não vai atingir o público do jeito que eles gostariam. Então, essa é a principal diferença. E a gente pode analisar de outras formas. Greg News, o podcast é de política, né? Para adultos. Coisa de criança já diz, é para criança, o público é infantil, né? A composição dos takes. O Coisa de Criança tem como é que eu posso falar? Tem uma vinheta maior, tem a participação de mais pessoas, né? Greg News só é ele falando com ele mesmo e pensando e agindo com ele mesmo, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que, assim como outras mídias, o podcast ele também tem nichos, né? Assim como o YouTube. Tem podcast para tudo. Tem até de autoajuda, por exemplo, né? Então, a principal diferença é isso. E aí, o que eu vou trazer para vocês é que a educação não fica fora disso. Também tem um público muito forte de pessoas, né? E de podcasts na área da educação. E aí a gente vai entrar agora nesse contexto, né? Podcast na educação é o ponto-chave de hoje para a gente discutir. Primeiro, porque, gente, o podcast é um recurso interessante no processo de ensino e aprendizagem. Vocês aí, licenciados, quando forem dar aula, quando forem utilizar esse podcast, né, essa mídia, por quê? Vocês acham que o podcast ele é sim um recurso interessante no processo de ensino e aprendizagem? Tudo isso que a gente viu agora não estava envolvendo educação diretamente, né? Mas por essas características, por vocês serem usuários, por que vocês, como usuários da mídia e professores, acreditam que o podcast ele pode ser sim um recurso interessante nesse processo de ensino e aprendizagem? Diga Como lá. eu, como tô falando, pelo que eu escuto. Às vezes a gente eu escuto alguns podcasts mais, tipo, besteira, bate-papo, e escuto alguns da minha área, né? Da área da educação, alguns mais informativos. Então, eu acho que é a dinâmica que é feita. Como está tudo muito tecnológico e até as crianças e adolescentes estão muito no celular, seria um recurso fantástico para a gente aliar a tecnologia e a sala de aula, né? Fazer com que os alunos se interessem por conteúdos que muitas vezes são chatos. Se a gente tem um bate-papo, se a gente explana aquele conteúdo de uma forma mais dinâmica e mais didática, eu acho que faz com que os alunos se interessem. Eu tenho alguns bloqueios, né? Na graduação tive alguns bloqueios em algumas determinadas cadeiras e eu procurava tanto os videozinhos no YouTube quanto podcast falando sobre aquilo, para ir ouvindo e não para aprender em si, só para ir desbloqueando, né? Ir escutando, ir aprender uma coisa aqui, uma coisinha ali, e depois eu consegui aliar as duas coisas de vou escutar o podcast para aprender, para realmente passar na cadeira. Então, eu acho que alia as duas coisas, tanto a tecnologia quanto a didática, né? Na parte de educação.
Mais alguém? Eu concordo com o Marciele, eu acho que dá para criar uma narrativa bem interessante, onde, por exemplo, em uma aula, o professor só, se fosse uma aula de história, por exemplo, o professor ia querer ler sobre acontecimentos que aconteceram, né, na história, já não poderia ficar uma coisa meio monótona para o aluno. Já no podcast, você poderia criar uma narrativa com personagens, poderia ser uma coisa que ele ia contar uma história realmente, e de quebra ia estar ensinando, né, sobre aquele assunto. Hum. Mais alguém? Eu, é, Diga. eu acho que pode ter, a princípio, um desafio para o professor, por questão que não vai ter tanto aquela coisa visual para o aluno, né? Pode ser que, de primeiro momento, seja um desafio, mas é uma alternativa muito boa. Porém, eu vejo dessa forma, assim, que talvez para prender a atenção do aluno tenha um pouco de dificuldade. Que pode ser um desafio por conta do recurso visual que não tem. Isso. De prender a concentração do aluno e tudo mais nesse sentido. Porque, assim, quando a gente está na sala de aula, geralmente a gente vê que o professor leva algo mais visual, né? Então, para Isso. mim, na minha concepção, sai um pouco disso. Aí, essa é a minha dúvida, de como é que o aluno vai ficar na sala de aula não tendo esse contato visual, no caso. Pode falar. Alguém pode contribuir com a pergunta, contribuir com a pergunta dele? Assim, alguém que tem uma opinião contrária? Falar, eu tenho uma opinião contrária. Uhum. Eu dou aula para um aluno do 5º ano e ele gosta muito de Minecraft. E aí Uhum. eu comecei a usar Minecraft nas aulas, né, junto com ele, nas atividades. E ele Sim. escuta podcast sobre Minecraft. E ele gosta muito de um desenhozinho chamado Gravity Falls. Acho que é mais ou Sim. menos assim. E ele escuta Gravity Falls. podcast sobre isso, isso. Ele gosta de escutar podcast sobre as coisas que interessam a ele. Eu acho que é Uhum. mais uma questão de costume. Se a gente for introduzindo isso direitinho, né? Eu acho que os alunos eles vão começar a despertar esse interesse. Porque, claro, vai ser uma coisa nova para muitos alunos. Mas para alguns já não é. Eu me surpreendi que ele, com 10 anos, escuta podcast, mesmo que não seja sobre conteúdos didáticos, né? Mas é sobre Uhum. coisas que ele gosta. E se a gente produzir um conteúdo legal nessa mesma pegada, talvez traga esses alunos para junto, né? Realmente. Acho que é mais introduzir realmente o costume. E depois disso, eu acho que vai fluindo. Uhum. Mais alguém? Então, gente, a gente falou de podcast como recurso, né? Eu vi que muita gente atrelou o podcast como um recurso tecnológico, do tipo, já existem podcasts prontos e eu vou fazer o meu aluno usar isso, né? Por exemplo, já existe podcast de história, em vez de aula de história, eu vou dar esse podcast para esse aluno e tudo mais. Mas existe outra coisa, que tem a ver com interdisciplinaridade e integração. Por que eu trouxe essas palavras? Porque a construção de um podcast, ela envolve tudo isso. Obviamente, a gente não vai usar o podcast na sua construção para todos os níveis, né? Existem níveis diferentes de educação. Tem a educação infantil, que a gente pode utilizar, por exemplo, um Fafá conta histórias, né? Tem um podcast dessa youtuber que ela conta histórias e talvez a gente possa usar na educação infantil em alguns momentos, né? Fundamental 1 são muito pequenos, ainda alguns, né? Não tem essa destreza com os recursos não, as ferramentas, porque recurso é uma coisa, ferramenta é outra, as ferramentas, que é isso aqui, ó, que a gente pode utilizar, e Fundamental 2 e médio, que a gente pode estar construindo esse processo. Eu vi na fala de vocês que a gente tem esse processo de interdisciplinaridade, por quê? Porque existe podcast para tudo que é coisa, né? Então, um professor de matemática, um professor de física, um professor de história, ele pode estar utilizando esses podcasts nas suas aulas, né? Não só utilizando como ouvintes, mas na sua construção.
Porque o processo de construção, ele envolve várias características e a gente precisa de várias pessoas. No sentido de que a gente precisa de um grupo de pessoas para construir esse podcast. Mas a gente não precisa só das pessoas, a gente precisa de um roteiro, a gente precisa de estudar de uma temática, né? Então, a gente traz esse contexto interdisciplinar, utilizando essa mídia, porque existe essa mídia para todos os assuntos, e a gente traz o conceito de integração dentro de sala de aula, tanto do professor com os alunos, dos alunos com os próprios alunos, dos alunos com os assuntos escolares, com as redes, e tudo isso está conectado. Por que eu vou falar da etapa de construção? Porque é importante no processo das mídias digitais não só a gente utilizar, mas a gente conhecer essa mídia, o esqueleto dessa mídia. E dentro de sala de aula, isso é possível sim. Vocês vão poder fazer isso como produto da disciplina de vocês. Mas vocês, como professores, por já terem passado por essa experiência, vocês também podem, né, possibilitar os alunos de vocês, dependendo do nível escolar, em fazer. Por quê? Nas etapas de construção de um podcast, já apresentando para vocês, a gente primeiro tem que escolher um tema para o podcast. Esse tema pode ser de qualquer disciplina. Veja a interdisciplinaridade. Eu posso falar sobre surrealismo no meu podcast? Posso ou não posso, gente? Posso. Eu posso falar sobre educação ambiental. Eu posso falar sobre literatura. Eu posso falar sobre sociologia, filosofia. Eu posso falar de qualquer coisa no podcast. Mas para a gente definir uma temática, a gente também tem que definir os participantes desse podcast. Como assim? Olha, eu percebo que na minha sala de aula eu tenho um aluno que ele é muito tímido, que ele não seria essa voz do podcast. Poxa, mas ele escreve muito bem. Ele pode, roteirizar, né? Ele pode... Tem outro aluno que ele até fala bem, mas ele não gosta. Ele pode... Mas ele tem habilidades para estar tratando com ferramentas tecnológicas. Então, esse aluno, ele vai editar esse podcast, ele vai gravar esse podcast. Eu tenho outra que é líder, que ela consegue perpassar por todos os campos. Então, vejam como pode ser interdisciplinar o processo de construção de um podcast, como ele pode ser integrador, tanto dos alunos entre si, quanto o professor, com a disciplina, com tudo. Porque, olha só, precisa criar um roteiro para tratar do tema. Ele precisa fazer um ensaio para gravação, né? Essa gravação, ela tem que ser num ambiente com pouco ruído, precisa que edite o podcast, precisa publicar o podcast, e esse podcast ele pode ser publicado em várias redes, não só no Spotify, tá, gente? Alguém conhece apps que gravam podcast? Alguém já ouviu falar? Já, mas eu nunca utilizei, não. Não conhece, não, muito bem, não. Olha só. Outros recursos midiáticos. Esse aqui é o Anchor, tá, gente? Que eu vou apresentar para vocês ainda. E aí tem o Spotify e tem o Deezer, que é onde pode publicar esses podcasts, tá? O Anchor, ele é um app que ele tá ligado diretamente com o Spotify. Então, você grava, você consegue fazer tudo no Anchor. Você grava, você edita, você coloca jingles, você coloca músicas, você até transforma vídeos, como o Greg lá faz em podcasts. Você pode fazer tudo, tanto pelo celular como pelo computador, tá? E aí, eu trouxe mais uma pergunta. Por que a gente pode utilizar o podcast em diferentes níveis de ensino? Certo? Porque ele desenvolve a criatividade, desenvolve a oralidade, desenvolve o senso de trabalho coletivo, né? Essas crianças e esses adolescentes, eles vão ter que botar a cabeça para pensar. Não é simplesmente... A gente pode até tratar de avaliação, né? A avaliação da gente é muito preto no branco. Isso em todos os níveis de ensino, até na graduação mesmo.
muito raro um professor se propor como Diógenes que vocês criam um produto, porque esse produto é onde a gente vai estar vendo mesmo se vocês filtraram tudo que a gente está passando em sala de aula. Porque para uma prova, vocês podem simplesmente, né, gravar a resposta, decorar o texto, o artigo, ir lá e reproduzir. Mas com um produto, Diógenes, ele vai de fato avaliar se vocês filtraram tudo que ele trouxe para vocês. Não é diferente com essas crianças, com esses adolescentes, né? Vocês precisam, é o que a BNCC traz, a gente vai entrar um pouquinho na BNCC. A BNCC, ela tem por objetivo estimular o desenvolvimento das habilidades. Então, não adianta de nada se eu chego na minha sala de aula e coloco uma prova. Se eu tenho 30 alunos e eu coloco, sei lá, 5 alunos, 6 grupos de 5, 5 grupos de 6, para fazerem um podcast, para mim, que é professor, é muito mais tranquilo. Vocês não acham, não? Eu vou ter que escutar só 6 podcasts, né? Eu posso pedir o roteiro, vou ver a escrita e vou ver se, dentro do que eles se propuseram a fazer esse podcast, sei lá, eu sou professora de história. Se eles aprenderam de fato o conteúdo que eles vão estar colocando para mim como podcast. Veja que coisa dinâmica. A gente, como professor, pode trazer com essas mídias digitais, sobretudo com podcast, para dentro de sala de aula. Vocês acham que esse processo é mais fácil ou mais difícil? Estou perguntando a vocês agora não como usuários, mas como futuros professores. Se esse conceito de avaliação que eu trago para vocês, se não é muito mais dinâmico. Eu acho sim que é bem dinâmico, e inclusive agora nessa pandemia, na maioria das vezes estamos em casa, eu acho que seria uma forma bem legal de trabalhar com os alunos o assunto que foi passado na aula. E é uma coisa que pode ser construída até junto com a família, né? Principalmente nesse período. Os alunos podem ter ajuda dos pais, dos parentes, para construir aquele podcast, porque eles podem não conseguir fazer em grupo, mas aí consegue fazer em casa, e aí tem a participação de outras pessoas. Acho que fica muito, muito, muito dinâmico. Quando eu tinha que produzir realmente alguma coisa, né? Feito você falou, Paula, na graduação, para mim era muito melhor ter que produzir qualquer coisa do que fazer prova. Ter que produzir vídeo, a gente já teve que produzir vídeo, já teve que produzir materiais didáticos, então é muito enriquecedor do que fazer a prova.